Bom, vamos lá, pessoal. Novamente eu tô aqui no canal Elementar, tá? E já falo de antemão, eu não sei se eles vão derrubar o vídeo, tá? Eu não sei qual que é a política do Thales em relação ao React. Não sei se tá permitido, se tá proibido. Se tiver proibido, por favor, dê um strike aí no canal, não esquenta a cabeça não, e tamo junto. A questão é o seguinte, eu tô achando que o Thales tá vindo pro nosso lado, velho. Ele tá virando um sobrevivencialista, não é possível. Ele fez os últimos dois vídeos aqui foram absurdos, pô. Ele tá falando agora sobre por que poço artesiano é proibido no Brasil. E aí, eu vou reagir a esse vídeo com vocês, tá? Vou dar a minha opinião. Eu, que não tenho poço artesiano, tá? Pelo amor de Deus, não tenho poço artesiano. O que eu tenho é um poço artesiano cedido pelo meu vizinho. É o que eu tenho. Um poço artesiano cedido pelo meu vizinho, tá? Eu uso a água dele ali. E eu quero contar minha experiência sobre isso. Porque água infinita é uma das melhores coisas do mundo. Pensou água infinita, cara? Porra, isso é muito louco. Bom, antes disso, eu tenho que dar uma lida nos comentários, cara, porque são geniais. Quando a gente fala dessa questão de poço artesiano ser proibido, cara, isso é o tipo de coisa que eu viajante, eu nem sabia que era proibido. Eu só fiquei sabendo depois desse vídeo aqui, cara. Eu nem sabia. E olha os comentários. Nunca tinha ouvido falar nisso. Vou fingir que não ouvi. Tudo para o Estado. Tudo dentro do Estado e nada contra o Estado. Em quase 30 anos de vida, nunca vi nada nesse país que fosse feito para melhorar a vida das pessoas. Infelizmente, este lugar é uma latrina a céu aberto. Olha esse aqui. O Estado te quebra as pernas e depois te aluga uma cadeira de rodas com juros. O Estado cria o problema, vende a solução e ainda te cobra impostos por usá-la. Tá aí uma lei que ninguém obedece aqui onde eu moro. E com toda razão. No Brasil, o cidadão ganha muito mais andando errado. Aqui, tentar seguir a lei é ser atropelado pelos governantes. Cara, pouquíssimos comentários em um vídeo assim foram tão massa de ler, cara. Por essas e outras, o Brasil não corre nem o risco de dar certo. É como estar em uma favela e ser obrigado pela facção a usar a internet da facção. Ai, ai, deixa eu ver. Aqui em Santa Maria, a Corsan já forneceu água com toxoplasmose e estão tentando fechar os poços de toda a cidade. Onde eu moro, estão cobrando a água que eles não fornecem e ao mesmo tempo que tentam fechar um poço artesiano de quase 30 anos que eu uso que alimenta 256 apartamentos. Cara, olha isso. Chegamos ao fundo do poço. Fura o poço ilegalmente mesmo. Até descobrirem, dá pra usar por vários anos. Cara, eu não aguento. É genial. Cara, só comentários de altíssimo nível, sério mesmo. O, a galera do pessoal aí do Elementar, pô, vocês estão de parabéns, porque a comunidade que vocês construíram, mesmo sem aparecer, cara, é uma comunidade muito, muito, muito foda, tá? Vocês estão de parabéns. Bom, vamos lá. Vamos pro vídeo, vamos pro que interessa. O Brasil é mestre em criar regras sem sentido. As leis são confusas, as burocracias intermináveis e as normas mais arrecadam do que protegem. Inclusive, muita gente nem sabe que simplesmente perfurar um poço artesiano e sair... Pô, já vou ter que interromper aqui, velho. Ai, que droga. Foi mal interromper, galera, mas tem que falar uma coisa. Cara, uma das principais leis, uma das leis mais estúpidas que eu já vi no Brasil é limite de velocidade na rodovia a 60 por hora. Ninguém consegue andar numa rodovia no Brasil a 60 por hora. Ninguém. E quando eu tava aprendendo a dirigir, o- os professores da autoescola, eles falavam, pô, você tem que seguir o limite de velocidade. Você tem que seguir o limite de velocidade. Aí quando eu ia pra rua com o carro,
E todo mundo buzinava pra mim. Aí chegou uma hora que eu cheguei e falei, cara, você fala que eu tenho que seguir o limite de velocidade. Só que se eu ando na rua nesse limite de velocidade, pô, os caminhões vão passar por cima do meu carro. O que que eu faço? E, cara, tem algumas leis, tem algumas leis que elas só estão ali pra você seguir no dia da prova. O cara teve a coragem de falar isso pra mim. A coragem de falar isso pra mim. Tá vendo aquela placa? Ela tá ali, mas ela só funciona no dia da prova. O resto, você faz aí da melhor forma. Sem atrapalhar ninguém, mas você faz da melhor forma. Eu falei, beleza, entendi. Cara, no dia da minha prova lá do Detran, eu fiz tudo certo, filho. Fiz tudo certo, tudo certo. Só que o que vale no dia a dia, cara, é a lei da selva. É, eu não sei se vocês costumam pegar muito rodovia mesmo, com caminhão bruto, caminhão bruto. Sabe aquele caminhão que na traseira dele tá escrito não ultrapasse, vai demorar pra caralho? Mano, é esse tipo aí, é o que eu costumo enfrentar na minha região. Cara, é a lei da selva, não tem regra não. É, é Velozes e Furiosos, entendeu? Então, existe um monte de coisa que é extremamente inútil, que só te atrapalha. É, cara, é triste, é triste, é triste. Aí usando ele assim, sem mais nem menos, dentro do próprio terreno, é proibido. Muita gente acha que pode sair furando, mas na prática o buraco é mais embaixo. É preciso uma autorização do governo para poder se utilizar da água. E além disso, é um processo caro, demorado e cheio de papelada. O problema é que entre a boa intenção e a realidade, o sistema virou uma armadilha. A água que está embaixo da sua casa não é sua, o uso depende de autorização e mesmo. A água que está embaixo da sua casa não é sua. Pasmem. A sua casa não é sua. A sua casa não é sua. Se você não pagar os impostos referentes à sua casa, o governo não vai te tomar essa casa? Fica aí o questionamento. Não é que a água que está embaixo da sua casa, a própria casa não é sua. Mesmo assim, milhões de brasileiros ignoram a lei. Não por maldade, mas por necessidade. Então, por que tanta gente perfura poço ilegalmente? E será que a regulamentação protege a água ou protege os lucros? A regulamentação protege a entidade satânica, chamada Leviatã. Antes de 1988, se você tinha um terreno, a água debaixo dela era sua. Era simples assim. Mas a Constituição Federal de 88 mudou as regras do jogo. A água passou a ser considerada um bem de domínio público. Na prática, isso significa que, mesmo estando no seu quintal, a água não é sua. A água é um recurso limitado. Eu acho legal que sempre que tem público no nome, eu não posso utilizar. Vocês já repararam isso? Tudo que tem público no nome eu não posso utilizar. Ou porque não funciona, ou porque é ruim, ou porque eu vou ter que acabar pagando para ser feito de uma forma privada. Pois é. Quando algo se torna de todos, automaticamente não é de ninguém. Limitado, essencial à vida e por isso foi determinado que precisa ser protegida. Por isso, em 1997 foi criada a Lei 9.433, conhecida como Lei das Águas, que obriga qualquer uso de água subterrânea a ter autorização prévia do poder público, a chamada outorga. Em alguns casos, quando o volume de água captada é muito pequeno, o uso pode ser considerado insignificante e dispensado da outorga. Cada estado define seus próprios limites. Opa! Essa aqui é a informação importante sobre a quantidade d'água que você utiliza. Se você usa muito ou usa pouco. Cara, é inevitável. Se você usa muito água de poço artesiano, de alguma maneira que eu não sei explicar, tá? Com certeza eu não sei explicar, você altera o solo daquele local ali. O solo é alterado. Em São Paulo, por exemplo, se você capta até 15 mil litros por dia de um poço, ou até 25 mil litros de um rio, isso já é considerado um uso pequeno e não precisa de outorga. Só precisa fazer o cadastro no sistema SP Águas.
Também estão isentos quem tem poço só para medir o nível da água, para limpar áreas contaminadas ou para rebaixar o lençol freático sem usar essa água. E tem casos de emergência, tipo enchentes ou desassoreamento de rios, em que o governo pode agir sem pedir autorização formal. Tudo isso está previsto nas regras. O governo pode agir sem pedir autorização formal. Irmão, o governo vai pedir autorização pra quem? A própria autoridade vai pedir autorização. O governo pode fazer o que ele quiser. E esse é o problema real. Do DAEE, o órgão que cuida da água em São Paulo. Mesmo os poços que já existem não estão automaticamente liberados. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a resolução CRH número 400. Eu acho massa que a maioria dos exemplos do canal Elementar é do Rio Grande do Sul, porque eu acho que a galera é de lá. Entendeu? E isso é bem bacana, por quê? Porque eu tô muito longe do Rio Grande do Sul, tô no Espírito Santo. E como eu já morei em São Paulo também, eu consigo traçar, tipo, as diferenças entre os locais. Por exemplo, em São Paulo tu não pode fazer absolutamente nada. No interior do Espírito Santo, cara, é terra sem lei. É anarquia isso aqui. E eu acho que o Rio Grande do Sul tá nesse meio termo, né? Tá nesse meio termo. 202 de 2022 permite uma regularização provisória para poços antigos desde que o responsável faça o cadastro no sistema de outorga do estado até o fim de 2025. Isso dá um prazo para se adequar, mas não elimina a burocracia. Até quem já usa o poço há anos vai precisar apresentar estudos, documentos e dar entrada no pedido de outorga ou de dispensa. Essa é uma daquelas regulamentações que até fazem sentido. Elas não são apenas mais uma maneira de controle estatal. A ideia é evitar a superexploração dos aquíferos, controlar a qualidade da água e garantir que esse recurso continue disponível para as próximas gerações. E existem razões técnicas para isso. Isso porque o poço é uma fonte finita, depende da recarga dos poços e da água da chuva. Se todo mundo tiver poço, a água embaixo da terra seca. E tem também o risco invisível, a contaminação. Bom, vamos lá, tem uma coisa interessante para falar nisso aqui. A gente sabe que o recurso do poço artesiano é finito. Então, realmente, o recurso é finito. Será que deveria existir uma lei para proibir as pessoas de usar ou deveria permitir apenas o uso consciente da água? Ou será que deveria deixar tudo do jeito que está e cada um usa essa porra como quiser? Eu tô falando isso porque, na maioria dos casos, das coisas que acontecem na natureza, o ser humano não tem controle. Se o ser humano pudesse acabar com o aquecimento global, ele acabava. Se o ser humano pudesse ter água infinita para todas as pessoas, o ser humano faria isso. Se fosse fácil, ele faria isso. Se o ser humano pudesse escolher onde vai chover, e chover apenas nos locais onde estão em seca, o ser humano faria isso. Só que até que ponto passar uma lei falando que eu não devo mexer num poço artesiano ou que eu devo usar esse poço artesiano com consciência influencia no fato de que a natureza tá cagando pra sua lei. A natureza tá cagando pra sua lei. Pra natureza, foda-se a lei. Ela não quer saber. Se eu usar a água do poço ou não, foda-se. Porque simplesmente pode parar de chover e esse poço não encher nunca mais. Vocês entendem como é estranho isso? Essa questão do regular ou não regular, no final das contas, foda-se. Quem vai regular essa porra é a própria natureza. Ela que vai decidir se vai ter uma chuva suficiente para ter poço artesiano naquele local. Ou para aquele local ser seca por milhares de anos. Vocês entendem quão desperdício de tempo e energia é esse tipo de briga? Mas enfim, vamos. Dessa água. Então, no papel, a regulamentação até tem o seu propósito. Mas aqui começam os problemas. Essa regulamentação criou um conflito de interesses gigantesco. Se todo mundo tiver poço, a concessionária não ganha com a distribuição da água. Regularizar um poço artesiano no Brasil é caro, demorado e complicado. Isso é um dos motivos pelos quais 88% dos poços no Brasil são irregulares. Eu discordo desse dado, porque cerca de 88% dos poços são irregulares. Mas e os poços artesianos irregulares que o governo desconhece? Eles não estão nesse cálculo.
O processo pode custar dezenas de milhares de reais, sem contar possíveis adequações técnicas. E envolve muitas etapas: licença de perfuração, estudos hidrogeológicos, laudos técnicos, análises de qualidade, outorga de uso, cadastro em múltiplos órgãos, instalação obrigatória de hidrômetro. Se o cara tem que fazer tudo isso pra ter um poço artesiano, ele não vai ter o poço, cara. Ele não vai ter. O cara que ele quer o cara que quer a sustentabilidade na casa dele, eu tô falando aqui como um civil, tá? Eu não tô falando aqui como um grande empresário do agro, não. Tô falando aqui como um civil. O civil que quer ter água na casa dele e não depender do Estado, ele vai dar um outro jeito de ter essa água. Como, por exemplo, construir uma cisterna. Ele não vai fazer tudo isso aqui. Se isso aqui for obrigatório, ele nunca vai fazer isso. É tecnicamente impossível. A lista não acaba. Só para você ter uma noção da complexidade, mesmo em uma praça pública que usa a água do poço apenas para vaso sanitário e irrigação, precisa de autorização do Estado. E tem mais, apenas o governo do Estado pode autorizar. Os municípios não têm essa competência. Ou seja, mesmo conhecendo melhor a sua realidade local, a prefeitura da sua cidade não pode autorizar o seu poço. E aqui a coisa fica interessante. A Lei 11.445 de 2007 estabelece que quem tem ligação com a rede pública não pode usar fonte alternativa de água ao mesmo tempo. A lei fala que a instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser também alimentada por outras fontes. E ainda assim, quem tem poço regularizado e não usa a rede pública ainda pode ser obrigado a pagar a taxa de esgoto para a concessionária. A lógica é simples: toda a água que entra na sua casa precisa sair como esgoto. E se há rede de coleta disponível, você paga mesmo não usando a água. Não, pera. Mas e se eu tenho a água de poço artesiano entrando na minha casa e eu tenho o meu sistema de fossa séptica? Eu ainda preciso pagar? Porque é totalmente possível com a tecnologia de hoje em dia você ter um poço artesiano que traz a água e o sistema de esgoto é um sistema de esgoto de fossa séptica. É totalmente possível isso? Ainda assim eu teria que pagar. Só porque ele está disponível. Só porque o sistema da concessionária está disponível. Ou seja, é um serviço que eu não quero e sou obrigado a pagar. Por quê? Não sei. Água da empresa. Mas nem tudo é conspiração econômica. Existem preocupações técnicas reais que justificam parte da regulamentação. O risco é real. Poços muito próximos podem interferir uns nos outros, reduzindo a vazão disponível. Tem também a questão da contaminação. Dependendo da região, os poços podem estar expostos a rejeitos industriais, fossas, agrotóxicos ou combustíveis. Água contaminada com metais pesados, nitrato ou coliformes pode causar sérios problemas de saúde. Em situações de estiagem, o problema se agrava. O DRH, que é o Departamento de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, por vezes proíbe o uso da água de poços, mesmo regularizados, quando a captação é para atividades não essenciais, como lavagem de carro e calçadas, e permite só para indústrias alimentícias e coisas nesse sentido. Outra coisa sobre o Estado é que essa questão de serviços não essenciais. Vocês viram? A água é permitida para proibida para serviços não essenciais. Só que aí o trabalho do cara é lavar carro. Eles sustentam a família de 3, 4 pessoas com o trabalho dele que é lavar carro. Esse serviço não é essencial para um coletivo, é essencial para a família dele, entendeu? Mas isso não cai na conta do governo. O governo não pensa dessa forma. Sentido priorizar a água para alimentação em vez de lavagem de carro durante uma seca severa. Nas áreas rurais, o poço artesiano muitas vezes é a única opção de acesso à água. Mas mesmo nesses casos, o processo é burocrático e pode ser caro. A abertura precisa ser autorizada pelo órgão gestor de recursos hídricos, exige estudos técnicos, formulários e acompanhamento profissional. Em São Paulo, por exemplo, é preciso apresentar um estudo hidrogeológico, seguir normas da ABNT e renovar a licença a cada 5 anos. Não é só má fé que faz 88% dos poços no Brasil funcionarem de forma irregular. Muitas vezes é pura necessidade e falta de condições de seguir todos esses passos. Esse conflito entre regras e realidade fica ainda mais... Na verdade, não são 88, né? São muito mais do que 88.
Outra coisa interessante é que os dois extremos, eles são muito simples de serem entendidos, e o que tá no meio é sempre muito nebuloso, sempre muito cinza. Por exemplo, pega um extremo, o cara que tem uma chácara e um sítio. Ele é um extremo. Ele furou um poço artesiano na casa dele. Não tá nada regulamentado, foda-se, porra nenhuma. Ele só pegou lá, furou e tá usando aí há 20, 40 anos. Ele é um extremo. Aí lá na outra ponta a gente tem o outro extremo, que é o grande empresário. Tá? O grande empresário que conhece gente do governo, que é amigo do prefeito, que é amigo do governador, que o, o neto dele vai casar com a filha de um ministro aí. Vai. Tô chutando aqui, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Esse cara, ele também precisa do poço artesiano. Só que ele vai fazer seguindo todas as normas. Só que para ele também é fácil. Porque ele tem contatos, entendeu? Ele tem contatos. Então, quando você pega os dois extremos, o Zezinho fura poço lá na chácara, tá de boa. O cara lá do agro, o empresário grande que tem os contatos, ele também tá de boa. Porque ninguém vai encher o saco dele, ele vai fazer tudo pela regulamentação. As pessoas vão assinar o papel de olho fechado e foda-se também. Agora, o problema é sempre quem tá no meio, entendeu? No meio que as coisas são nebulosas. Que é quem? É o cara da classe média, que mora não no interior, o cara mora numa cidade grande, tipo São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro, mora em Porto Alegre, mora em Curitiba, ele é de classe média e ele quer abrir um poço artesiano na casa dele e ele mora em um local um pouco mais afastado, o serviço lá não é tão de boa qualidade, mas como ele é um cara ali de classe média, ele tenta fazer tudo na lei. É esse cara que se ferra. É ele que tá ferrado. E você pega essa dinâmica, você leva pra tudo. Por exemplo, vamos levar pra economia? O IOF de 3% pro cara que tá lá recebendo Bolsa Família, foda-se. O IOF de 3% pro cara que é bilionário, ele também tá nem aí. Agora, a galera do meio sempre se ferra, tá ligado? A galera do meio, a meiuca, galera, a meiuca. Não seja da meiuca, velho. Não seja da meiuca, velho. Tu tem que ser de algum extremo, porque se tu for da meiuca, é você que o governo quer. O governo quer a galera da meiuca, velho. A galera que tenta fazer as coisas certas, a galera que que é da classe média, que trabalha, que ganha dinheiro, que paga a escola dos filhos. É você que o governo quer, é você, entendeu? Mais evidente em casos como o de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Em janeiro de 2025, uma lei municipal foi aprovada autorizando o uso de água de poços artesianos para consumo humano em residências e condomínios, desde que o poço estivesse regularizado e a água passasse por análises de qualidade. A ideia era simples: dar ao cidadão o direito de usar uma fonte alternativa sem depender exclusivamente da rede da Corsan. A Corsan é a companhia estatal responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto em grande parte do Rio Grande do Sul. Mas a Corsan reagiu. Argumentou que essa lei é inconstitucional porque o município não pode legislar sobre recursos hídricos, que são de competência estadual e federal. Com base na Lei 9.433 de 97 e na resolução do Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, a concessionária defendeu o fechamento dos poços, mesmo que estivessem dentro das exigências da nova lei municipal. Na prática, isso virou uma disputa entre esferas de poder, o município tentando flexibilizar, o governo do estado endurecendo, e quem fica no meio disso tudo é o morador, sem saber como fica a situação do poço dele. É isso. A questão fica bem mais complexa quando a gente imagina que, se um prédio tem água da concessionária e água do poço ao mesmo tempo, e uma pessoa ingere a água do poço e morre por conta disso, a concessionária poderia ser responsabilizada. Em um caso de 2018, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul proibiu um condomínio residencial de usar um poço artesiano para consumo, mesmo com o poço regularizado. O condomínio buscava água de melhor qualidade e até tentou obter outorga junto ao DRH, mas teve o pedido negado. O caso chegou à justiça e os desembargadores foram claros: onde existe rede pública, a prioridade é dela. O argumento... Onde existe rede pública, a prioridade é dela. Mesmo
que a água que tu tirou do poço artesiano, regulamentada, a água era regulamentada, pagava imposto, tudo bonitinho, fez tudo no trâmite, e a qualidade da tua água era melhor que a do serviço público. Não, não pode, porque você tem que ter água do serviço público. É isso. Cara, qual é a lógica? Como que a humanidade vai avançar se eu não posso usufruir do que a tecnologia me dá de melhor? Eu tenho que usufruir de coisa meia boca, de coisa medíocre. Não tem lógica, cara. Cara, esse aqui é um dos vídeos mais absurdos. É um dos mais curtos, mas é um dos mais absurdos do Elementar até hoje. O central foi que o uso de recursos hídricos precisa considerar o interesse coletivo na preservação ambiental. Segundo a decisão, não se está aqui apenas a tratar de saneamento básico, mas de tutelar um bem maior, o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse julgamento reforça o que vem sendo aplicado em todo o estado. Ainda que o cidadão queira seguir a lei, o entendimento é que a água subterrânea deve ser reservada para situações específicas, como atividades industriais ou rurais. No caso de zonas urbanas com rede disponível... Eu te pergunto, quem realiza as atividades rurais? É gente que precisa de água? Ou é gente que tem dinheiro e usa como investimento? A prioridade é manter o controle público e evitar riscos maiores para o coletivo. No Rio Grande do Sul, estima-se que existam mais de 400 mil domicílios abastecidos por poços irregulares. Um dos motivos para isso é que, em muitos casos, manter um poço pode ser mais caro do que usar a água da rede. Ele exige monitoramento constante, análises frequentes e, mesmo quando não é para consumo humano, ainda precisa de autorização. O poço artesiano virou um símbolo de uma discussão muito maior sobre o papel do Estado na vida do cidadão. De um lado, temos preocupações ambientais legítimas. A água é mesmo um recurso finito que precisa ser preservado. Poços mal feitos podem contaminar aquíferos e o uso descontrolado pode esgotar reservas subterrâneas. Do outro lado, temos um sistema burocrático que cobra milhares de reais para autorizar algo que deveria ser direito básico, que demora meses para aprovar casos óbvios e que às vezes nega acesso à água mesmo quando não há alternativa. O resultado é que 9 em cada 10 poços funcionam irregularmente. Não porque os brasileiros são naturalmente desobedientes, mas porque o sistema é naturalmente inviável. E mesmo que a resolução seja para o bem de todos, ainda assim o Brasil consegue dificultar as coisas. E você, concorda comigo? E o que acha dessa história de que a água que está embaixo do seu terreno não é sua? Concordo. Como é que eu concordo com você? Você não deu opinião, caramba. Qual que é a sua opinião? Pô, eu concordo que foi um bom documentário. E que é um assunto que tem que discutir, mas seria interessante. Seria interessante se o cara desse canal aqui... São vários caras, né? Seria interessante se eles tivessem um canal de opinião pessoal, velho. A gente precisa saber a opinião desses caras aqui, porque eles constroem documentários muito bons. Seria mais ou menos no estilo do canal secundário do Abraham, né? Que é bem interessante. Enfim. Tem a publi do Mecanismo Oculto, tá? Você pode entrar aí. Aqui não tem problema nenhum, cara, eu mostro aqui, é canal concorrente sim, porque eu também trabalho com venda de curso pro YouTube, mas você pode conhecer aí o trabalho do Thales, da equipe dele, tá? Acessa lá o canal Elementar, se inscreve, também acesse os links na descrição, e também gostaria de encerrar aqui falando de outra coisa. Cara, existem leis que você nem sabe o que elas fazem, para o que elas funcionam, qual o intuito daquilo, mas no final, e qual o motivo daquilo existir, mas no final você sempre chega ao mesmo ponto, que é o seguinte: a tecnologia, ela destrói o governo. A tecnologia te dá mais autonomia. O cidadão de 2025, ele já tem a oportunidade de ter um poço artesiano e um painel solar. Isso aí, cara, isso é genial, entendeu? Você tem que entender que, tipo, 100, 200 anos atrás, o cara ter água e energia em casa, porra, impossível. O que era impossível depois virou luxo. Hoje em dia já tá passando a ser coisa comum. Água infinita, energia infinita. Claro, eu tô falando aqui no geral, né? A água não é infinita, a energia elétrica também não é infinita, mas, porra, painel solar, poço artesiano é um combo. Um combo lindo pra você ter na sua casa.
Principalmente se for numa chácara. Pô, uma chácara com poço artesiano, painel solar. Se tiver uma horta, então. Se tiver um tanque de peixe, então, só para garantir as proteínas pro resto da vida, aí tá tudo bem. E é isso que o Estado não quer de você, que você tenha essa autonomia. Isso assusta o Estado. Cara, você pode ser independente de várias formas, você pode expulsar o Estado de várias áreas da sua vida. De todas eu sei que é quase impossível, mas você pode não precisar do Estado para várias coisas. Você pode fazer o seu dinheiro parar de circular na mão do Estado. Não 100%, claro, mas você pode evitar muito dos contatos que você tem com os agentes estatais. E isso assusta muito os governantes, porque eles querem a sua dependência. Bom, vou ficando por aqui, tá, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se quiser aprender a criar conteúdo comigo, eu tenho uma rede de canais aqui no YouTube também. O link dos meus cursos está aqui abaixo na descrição. E é claro, se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever. Vou tentar chegar até os 100 mil inscritos ainda esse ano. Vai ser bem difícil, tá? Porque eu não tô postando muito, mas eu acho que é uma meta que dá pra alcançar. Vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais.